Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí mais uma semana de estudos, tá? Começando agora com o nosso módulo 9, tá? Na aula 14, falando sobre a última metodologia para a gente poder montar nosso diagrama de esforços solicitantes com força cortante, momento fletor, utilizando agora a técnica das funções singulares. Bom, antes da gente dar sequência a esse estudo, a gente vai ter que ter uma base de conhecimento, principalmente baseada na aula 8, tá, do nosso curso agora de resistência dos materiais, que é a introdução ao diagrama de esforços solicitantes. Na aula 9, que a gente vai ter que relembrar os conceitos de diagrama de esforços solicitantes por equações de equilíbrio. E da aula 12, com a diagrama de esforços solicitantes por relações diferenciais. Então, os conceitos que foram aprendidos nessas aulas anteriores, elas serão muito importantes para poder fazer a compreensão de como funciona essa metodologia que a gente vai ensinar. De certa maneira, as funções singulares é um pouco meio chata de aprender no início, mas uma vez que você aprende ela e você pega facilidade em você mexer com essa ferramenta, eu tenho certeza que muitos de vocês vão preferir usar essa ferramenta para poder fazer um diagrama de esforço solicitante, devido à sua variedade de aplicação e a facilidade que você tem de montar as suas equações para força cortante e momento fletor. A nossa aula foi dividida em 5 tópicos, tá? Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto e a gente vai entender o que é o conceito de funções singulares. Nas aulas posteriores, a gente vai aplicar o conceito de equação singular, vamos fazer uma relação entre os diversos tipos de carregamento e como que ela corresponde nas equações singulares, e finalmente a gente vai ter uma aula prática, levemente prática, né, do procedimento de análise que tem que ser feito para poder chegar ao diagrama de esforços por essa técnica. Primeira coisa que a gente tem que entender aí, o que é o diagrama de esforços por funções singulares, tá? A definição dessa metodologia é que é um método de determinação de diagrama de esforços solicitados para vigas com carregamento distribuído descontínuo através de expressões matemáticas com elementos acionados por conveniência, tá? Então, o que acontece? Você consegue, nessa metodologia, pegar todos os esforços, independentemente de como ela ocorre, e colocar numa função apenas, tá? Isso é muito válido porque, diferentemente do primeira técnica, que a gente fazia sempre trecho a trecho, né, para poder analisar, tinha que começar sempre do zero, pega o primeiro trecho, analisa, pega o segundo trecho, começa do zero as análises e assim por diante, tá? E nas relações diferenciais, em que você poderia fazer isso por trecho inteiro da viga, só que a partir do momento que você tem um carregamento singular, um carregamento pontual no meio dessa viga, você quebra todo essa forma de se fazer, tá? As equações de funções singulares, ela vem para justamente complementar essa situação, tá? Como a gente viu nas relações diferenciais, em que você poderia quebrar a viga em trechos, né? Quem teve até um exemplo aí da atividade avaliativa, em que a gente tinha um carregamento pontual e um carregamento contínuo, mas esses dois carregamentos estavam separados. Então, dava para usar uma metodologia híbrido com um trecho usando uma técnica e a outra. A função singular, não, ela é mista. Ela consegue, numa equação matemática, colocar todos esses esforços e eu tenho a possibilidade de acionar a hora que eu quiser determinada função, tá bom? Na hora que eu quiser não, né? De acordo com como estiver atuando. Eu falo na hora de que eu quiser porque a gente vai ser o trecho que a gente estiver analisando para saber se vai ter uma validade desse esforço nos diagramas de esforços depois, tá bom? A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Bom, característica inicial das funções singulares. Ele é um método misto das metodologias anteriores. Então, é mais ou menos uma coisa meio mista, tá? Ele é mista do quê? Que você vai ter que analisar
a viga por trechos, assim como era feito nas equações de equilíbrio, e também ela pode ser feita tudo numa equação só, da maneira como a gente fazia por relações diferenciais. Tá? Então, a função singular ela consegue fazer essas duas, esse meio de campo entre as duas técnicas e consegue ser aplicado a vigas que apresentam um carregamento um pouco mais complexo de análise, tá bom? Bom, característica 2, equações determinadas para cada trecho da viga, tá? E isso eu falo o seguinte, é só na hora de eu determinar, a equação ela é única, tá? Ela é uma só. Só que na hora de eu tiver que analisar, aí eu volto a quebrar em trechos e eu vou acionando aquilo que eu quero de maneira conveniente, tá? A gente vai entender esse conceito do que eu estou falando a partir de agora. Primeira coisa aí que a gente tem que entender é o que é função singular, tá? Função singular, ele é definido como um método criado pela engenharia para se acionar elementos de esforços atuantes na viga para equacionamento de esforços, tá bom? O que isso quer dizer? É uma função que ele funciona como uma tomada, tá? É um recurso da engenharia em que eu posso acionar a hora que eu quero e a hora que eu não preciso dele, eu desaciono. Ou seja, vai depender não só do que eu quero, vai depender do trecho de análise que eu esteja trabalhando, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí que nós estamos aí na tela. Uma viga que metade do trecho dela não tem carregamento e a outra metade tem carregamento distribuído, tá? Se eu for fazer o equacionamento dessa viga, eu posso fazê-la de uma maneira completa e ela vai ficar com esse tipo de análise aqui, que o meu V de x, por exemplo, que é a força cortante, ele é o quê? Ele é a função que eu tenho distribuída, tá? Mais a função do carregamento da reação de apoio, tá bom? E esse elemento aqui, ó, x menos a elevado a 1, é o que a gente chama de função singular, tá? É ele que a gente aciona ou desaciona. Então, a função singular, ele é o quê? Ele é um elemento colocado entre parênteses, tá? Isso a gente já veio até colocando um pouco antes, durante o curso, para vocês já se familiarizarem com isso, tá? Só para ter essa noção. Mas que ele vai ter uma função atuante, ele não vai modificar nada, não vai modificar índice, não vai modificar valor de aplicação, distância, nada. Tá? Ele vai manter o mesmo fator que ele está atuante, tá? Se ele tiver no trecho de análise. Senão, ele vai valer zero. Quando ele vale zero, tudo isso daqui, tudo que tiver de carregamento distribuído no caso, ele é anulado. Tá? Então, para poder acionar ou não, eu vou utilizar o quê? As distâncias. Então, por exemplo, se eu tenho um x maior ou igual a A, tá? Que é essa situação aqui, então eu vou acionar ele e ele vai atuar normal. Se o meu x for menor do que A, ele vai valer zero. Então, essa função aqui, ela vai se tornar inválida. Tá bom? Então, é assim que é a função singular. Mas vamos entender melhor como é que a gente chega nessas equações e como que a gente parte, inclusive, até para fazer de momento fletor. Bom, então a gente vai pegar aqui aquele exemplo anterior e a gente vai começar a trabalhar ele. Tá? Então vamos pegar aqui o que nós temos. Nós temos uma viga com carregamento distribuído em metade do seu trecho de intensidade W0. Então o que eu tenho? Eu tenho uma viga de 0 até A, que não tem nenhuma força atuante, e de A até 2A, em que eu tenho o carregamento distribuído contínuo. Tá bom? Bom, como que a gente vai equacionar isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar aqui os trechos de análise, eu vou chamar o trecho A até o trecho C, que vai ser o primeiro trecho que não tem força atuante, fora a reação de apoio, mas aplicado nenhum, tá? E eu tenho o trecho de C até B, em que eu tenho o carregamento W0, que é de A até 2A. Então, a primeira coisa que eu tenho aí é o diagrama de corpo livre. Se eu fizer o diagrama de corpo livre aí do momento, da força, desculpa, distribuída, eu posso substituir ela por uma força pontual. E essa força pontual, ela vai ser o quê? A intensidade, que é W0,
pela largura em que ela atua, que no caso é o A da nossa viga, né? Tem uma distância A. Então, a nossa carga pontual, ela vai ser W0 vezes A. O ponto de aplicação, vamos voltar lá aos nossos conceitos de centroide, ele fica onde? Ele fica na meia distância desse trecho atuante. Então, ele vai ser aqui do ponto B até o ponto de aplicação, vai ser A sobre 2, ok? Bom, de reação de apoio, eu tenho duas aqui, que eu vou chamar de RA e RB. O RX, desculpa, eu já estou descartando, porque ele não vai ser atuante, tá? Não tenho forças no eixo X, só no eixo Y, então deixo aí já descartado o nosso RAX. E as distâncias de aplicação, de 0 até A e de A até 2A. Bom, dando sequência aí no nosso diagrama de corpo livre, tá bom? O que eu tenho? Primeira coisa, reações de apoio. Quais são as reações de apoio? Eu tenho que se juntar os equacionamentos da somatória de força em Y e a somatória do momento, considerando, por exemplo, o momento B igual a 0, tá? Ou se você quiser colocar o momento A, não tem problema nenhum. Mas fazendo os cálculos aí, eu vou obter que a minha força no ponto A aqui vai ser WA sobre 4. Ou seja, ele vai suportar 25% dessa carga aqui, enquanto que o RB vai suportar os outros 75%. Ou seja, vai ser 3WA, W0A sobre 4. Tá bom? Mas isso não é interessante saber o RB. O que eu preciso calcular é o RA, por enquanto, que é onde vai partir a minha análise, que vai ser do sentido para a direita. Bom, então vamos pegar o primeiro trecho de análise, que é a seção AC. Tá? Seção AC aí que eu tenho essa parte aqui de análise. Ou seja, eu estou pegando um trecho de análise que começa em A e vai até o ponto C, mas ele não chega no ponto C. Tá? Ele chega próximo, mas não começa a chegar onde está atuante o carregamento distribuído. Então, pegando aí para poder analisar, eu tenho a distância X, eu tenho a força V1, que é a nossa força cortante desse trecho, e eu tenho o momento M1, que é o momento fletor do nosso trecho. Vejam que, para diagrama de esforço interno, nosso sistema de convenção não foi alterado para a função singular, ele se manteve. Eu tenho a minha força de reação RA, que eu calculei, que é W0A sobre 4, tá bom? E a partir disso eu vou fazer o primeiro equacionamento do nosso trecho. Então, as equações de equilíbrio de 0 até A vai ser como? Somatória de força em X, eu vou ter que meu V1x é o quê? É W0A sobre 4, tá? Sem problema nenhum. E se eu adotar aqui o meu M1, né, o momento 1 aqui do nosso trecho, ele vai ser força vezes a distância. Então, o que eu tenho? Eu tenho W0A vezes a distância x. Então, W0AX, como o meu x aqui começa no ponto 0, seria a mesma coisa que x menos 0. X menos 0 e colocar x dá na mesma, dividido por 4. Eu teria, em termos de uma função de gráfico, eu teria que o meu V1x ele seria constante. É lógico, porque eu só tenho um carregamento pontual que está sendo atuante, ok? Como eu tenho aqui um carregamento pontual e a força é constante, o que acontece com o momento? O momento fletor ele vai sendo crescente, porque o x começa valendo 0 e vai até o valor que é de A, né? Chega até um valor máximo. E ele é uma reta crescente linear. Então, ele tem essa característica aí que vocês estão vendo na tela. Agora, vamos analisar o trecho CB. O trecho CB vai pegar o quê? Vai pegar agora desde o ponto A até o ponto próximo a B. Não vai chegar no fim do trecho B pegando a reação B, tá? A reação em B. Ele vai chegar próximo, mas não pega aquele ponto. Lembre-se, como a gente fazia lá em equação de equilíbrio, né? A gente pegava um pequeno trecho, mas tudo que está atrás tem que ser analisado. A mesma coisa a gente também tem que fazer aí, tá bom? Então, o que eu tenho? Eu tenho a nossa viga,
nós temos um trecho aqui, uma parte que é carregamento W0, que vai ser representado aqui por um carregamento equivalente W0 x menos A, tá? E eu tenho aqui essa distância que é x menos A sobre 2. Bom, o nosso trecho de análise aqui total é o x, que ele vai partindo do A até o ponto próximo ao fim de B, sendo que eu tenho que esse trecho aqui vale A. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, x menos A, porque eu vou aumentando esse valor conforme eu vou aumentando essa distância, porque o carregamento distribuído vai sendo ampliado. Então, eu coloquei esse fator aqui, x menos A, para poder basear o cálculo. Bom, essa distância aqui, x menos A, que é o que vai sendo crescendo de acordo com o ponto de análise que a gente vai atuando. Bom, reação de apoio, W0A sobre 4, tá bom? E o que eu tenho aqui? Eu quero analisar nosso V2 e o nosso M2, tá? Nossa força cortante e nosso momento fletor. Bom, fazendo agora as equações de equilíbrio, contando do trecho de A até 2A, ou seja, do ponto C até o ponto B, tá? Não chega no ponto B, mas bem próximo a ele, o que eu tenho? Somatória de força em Y igual a 0, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter 1/4 de WA, W0A, que é a reação A que eu estou atuando. Eu tenho aqui o carregamento equivalente, que é W0 x menos A, tá bom? E eu tenho que, na verdade, representa mais aí o nosso carregamento distribuído, né? E o nosso carregamento V2, né? Que é a força cortante. Bom, a somatória do momento em B, tá? Ou momento em geral, né? Vai ficar como? Vai ficar 1/4 de W0AX, por quê? Porque é essa distância que eu estou calculando, então essa distância é x aqui, mais W0x menos A, tá? Que vai ser o momento provocado pelo carregamento distribuído, vezes a distância. Qual que vai ser a distância? Vai ser meio de x menos A. Então, esse meio de x menos A vai sempre ampliando aqui, ó, o nosso carregamento. Tá bom? A partir do momento em que ele começa valendo A com menos A vai dar 0. Então, aqui eu não vou ter momento, porque está pegando esse ponto. A partir do momento que o A vai começando a crescer, esse valor vai deixando de ser 0 e o nosso momento vai sendo ampliado. Mais M2. Tá bom? Então, tá aí a nossa equação de equilíbrio final. Tá bom? E aí, o que eu tenho? Eu tenho que o meu V2x vai ser representado por essa equação aqui. 1/4 de W0A menos WX menos A. E o meu momento vai ser representado por essa equação. 1/4 de WAX menos meio de WX menos A ao quadrado. Bom, então agora que a gente fez esse equacionamento, vamos comparar os dois trechos das equações que a gente montou. Tá? Nós temos esse primeiro trecho aqui de 0 até C e o segundo trecho de C até B. Tá? A gente viu que, para a força cortante, no primeiro trecho, nós tínhamos essa equação. No segundo trecho, nós tivemos essa equação aqui. Tá bom? Para momento, o que eu tive? Eu tive essa equação e o momento no segundo trecho, eu tive essa equação aqui. Tá? Bom, o que acontece? Eu tenho, então, que a minha função, se você analisar, ela tem uma equação mais completa nesse sentido V2x. Porque ele tem, além desse primeiro fator, ele tem o segundo do carregamento. Então, eu vou adotar a equação de força cortante como essa equação aqui. E o meu momento em x é a mesma coisa, que o primeiro trecho aqui, ó, ele é representado por essa parte da equação, que ele também contém no segundo trecho, mais o carregamento contínuo. Então, a equação completa da nossa viga vai ser representada por essa equação aqui. 1/4 de W0AX menos meio de W0x menos A elevado ao quadrado. Bom, então pegando aí a nossa estrutura, tá?
que acontece? Eu vou pegar agora a função singular e vai ser aquele negócio. Eu aciono e desaciono de acordo com a minha conveniência, tá? Então, eu tenho aí a nossa primeira viga, tá? Nossa equação de força cortante, desculpa, que tem essa equação e o momento fletor em cima dela. Como que eu vou acionar a minha função singular? Tá? Eu vou chamar aqui esse x menos a elevado a n, ele vai ser o quê? X menos a elevado a n quando o meu x for maior ou igual a a. Então, quando eu faço essa adoção, o que acontece? Eu estou falando que é o trecho que está sendo desse ponto para frente. Então, essa equação aqui vai tomar a função normal. Tá? Ele vai ser o que está sendo falado ali, tá? X menos A no fator que está sendo elevado, tanto para a força cortante como para o momento fletor. Então, vou ter o quê? Toda a minha equação atuante. Quando o meu x for menor que A, ou seja, que é esse trecho aqui, em que o carregamento contínuo não está atuante, o que acontece? Essa função singular aqui vai valer zero. Então, isso daqui vai valer zero, vai anular essa parte da questão. Essa função aqui vai ser zero, vai anular esse trecho da equação também. O que acontece? Se você for lá na equação anterior e comparar, quando isso daqui vai valer zero e isso daqui vai valer zero, as forças cortantes e de momento fletor vai equivaler igual a gente fez para o primeiro trecho de análise. Tá? Bom, de certa forma, o que isso quer dizer? Que, por exemplo, quando meu x menos a elevado a zero, ele vai até o certo trecho, não vai ser atuante, aí a partir do ponto A, ele vai ter o carregamento atuante. O que vai acontecer na nossa força cortante? Na força cortante, ele não vai ter atuação, mas a partir do momento em que chega no ponto igual a A, ó, eu tenho que esse trecho vai começar a atuar. Então, aqui é meu carregamento, que ele é contínuo. A minha força cortante vai ser uma reta crescente linear. E, para finalizar, o outro trecho aqui, que vai de zero para frente, ele vai ser ao quadrado. Então, ele vai se tornar o quê? Uma parábola. Bom, turma, essa aí foi a primeira parte, que é o conceito de funções singulares, tá bom? Vamos dar um intervalo aí, respirar um pouco, né? Tomar uma água e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da nossa aula. Um grande abraço e até daqui a pouco.